agora. Diga até agora. Nós cantamos para Deus, glorificamos para Deus, mas agora Deus vai se manifestar. Amém? Eu falava ali no corpo ali quando a gente estava orando com os levitas, eu dizia, a palavra de Deus diz, clame a mim e responder-te-eis coisas grandes e firmes que tu não sabes. Às vezes você pensa que Deus vai vir em vós. Você diz, Deus vai falar comigo de alguma maneira. Preste atenção aqui, igreja. Eu sei que os levitas estão bonitos, os obreiros estão mais bonitos ainda. Mas a palavra de Deus é mais bonita, amém? Às vezes você pensa que Deus vai falar em vós, ou de alguma voz, ou com alguém, ou usar um irmão. E Deus tem formas mirabolantes, que nós não conhecemos, que nós não entendemos, para falar conosco, amém? Quantas vezes eu entro nas igrejas, às vezes eu entro para pregar, às vezes eu entro para ouvir, e Deus já me fala lá na entrada da porta. Quantas vezes eu chego aqui, Deus já falou comigo lá na entrada da porta. Por quê, amado? Diga assim, por quê? Porque eu tenho que ficar sensível à voz de Deus. Amém? Deus fala conosco através de uma criança, através de um passarinho. Outro dia de manhã eu acordei e vi os passarinhos cantando. Uma árvore que eu tenho atrás de casa cheia de passarinho. Como eles cantavam às 6 da manhã. Como eles cantavam. E eu disse, meu Deus, não tem um ser humano que eu vejo acordar cantando. Eu não conheço um ser humano que acorda cantando. Eu conheço muitos que acordam murmurando. Ai, ai, ai. Bom, nós estamos no 3º sábado e hoje é o sábado da unção. Diga comigo, sábado da unção. Aleluia. Você que está em casa, saiba que o primeiro sábado foi o acender do candelabro, o acender do fogo. O segundo sábado foi a unção da água, no qual você levou para casa aquela água. Amém? E hoje o 3º sábado é a unção do óleo, a unção da oliva, a unção do azeite. Amém? E nós vamos entender um pouquinho o que é a unção. Hoje nós vamos entender um pouquinho o que é unção. E eu estava assim, pensando no que dizer em respeito da unção. Pode-se falar tanta coisa a respeito da unção. Mas eu não posso começar e me ater sem nós não conhecermos a nossa história. Você conhece a tua história? Ai, pastor, eu conheço, eu nasci do seu João com a dona Maria, fazem 30 anos. Essa é a tua história aqui da carne. Eu quero que você conheça a tua história espiritual. Você conhece quem você era e quem você se tornou? Então, Jesus não veio para nós. Jesus veio para os judeus. Jesus não veio para os gentios. Ele veio especificamente para o povo judeu. Tanto que Jesus, ele era um judeu. Ele se vestia como um judeu. Ele ia na sinagoga judaica. Jesus usava aquelas roupas também, compridas, como judeus. Jesus participava das cerimônias judaicas. Fazia tudo que o judaísmo faz até hoje. Jesus fazia. Então Jesus, ele veio especificamente para aquele povo. Eu vou te mostrar já já por quê. Então lá, aonde Jesus se manifestou e para quem Jesus veio, não fique triste, tá? A gente entrou também já fomos enxertados. Tem gente que diz assim, ai meu Deus. Eu vou te mostrar no decorrer da história para quem Jesus veio e quem que nós somos hoje em Jesus. Lá, naquele território todo, desde a época lá de Noé, desde a época lá de trás, todos os profetas, todos, lá em Jerusalém, lá em Israel, propriamente dita, tem oliveiras. E eu estava pesquisando sobre a história das oliveiras. As oliveiras no qual a gente vai distribuir o azeite nessa noite, tem oliveiras que ela dura, diga comigo, dura 2000 anos. Tem oliveiras, as oliveiras é um tipo de planta, ela é toda torcida, ela é muito engraçada. Só que a oliveira, mesmo tu queimando, arrancando as raízes, dali um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela brota broto. Você não sabe de onde acontece, mas ela vem. Diga, eu sou esse broto. Então lá, fala-se muito de oliveira. Fica difícil falar para vocês de oliveira ou para mim de oliveira, porque aqui não tem. Não é uma plantação que nós temos. Agora lá, tudo que se fazia, se usava o azeite. Tudo que se fazia lá tinha o azeite.
Então Jesus veio naquela época. E muitas parábolas do Senhor Jesus se fala do azeite. Se fala da unção. Se fala do azeite da unção para ungir os enfermos. Se fala do azeite para ungir os sacerdotes. Se fala do azeite, né, para o sustento. E hoje nós vamos entender um pouquinho qual é a unção do dia de hoje. Amém? Mas antes eu quero mostrar para você como que Jesus veio e para quem ele veio. Abra comigo em Mateus 22. Perdão. 21, 33. Aleluia. Deus é bom? Deus é bom. Tem duas parábolas aqui em Mateus que você vai ver que Jesus veio para um povo que não recebeu ele. Ouvi ainda uma parábola. Houve ainda uma outra parábola. Houve um dia um pai de família que plantou uma vinha. Você está lá? No 21, 33? Mateus 21, 33? Uma vinha, circuncidou-se de um valado e construiu nela um largar, e edificou uma torre, e arrendou-se lavradores, e assentou-se de longe. E chegando o tempo dos frutos, viu os seus servos, os lavradores, para receber os frutos. Enviou, né? E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram e o mataram, outro e apedrejaram outros. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e esses fizeram os mesmo. E por último enviou-lhe os filhos, dizendo: terão respeito do meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-nos e apoderamos da sua herança. Deus, ele se coloca aqui como vinhateiro, como dono da vinha. E ele mandou os profetas anunciar. Ele mandou os profetas falar de Jesus. Ele mandou os profetas até então colher, semear, colher, trabalhar. E assim foi desde a época de Adão para cá. Deus foi mandando, foi mandando, foi mandando. Só que os judeus não entenderam. Eles não entenderam. E depois, Deus mandou o filho. Está falando aqui do filho Jesus. E o que acontece? Mataram o filho. Não entenderam. Mataram o Messias deles. Eles não entenderam. Quem está aí? E lançando mão dele, arrastaram de fora da vinha e mataram. Jesus foi morto fora da cidade. Quem sabe da história da morte de Jesus? Quando, pois, vier o seu senhor da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Dizem eles: dará afrontosa morte aos maus, arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo dê os frutos. Diga assim: eu sou esses outros lavradores, que Jesus me incluiu na sua vinha. Você está entendendo? Jesus veio para um povo e esse povo não recebeu. E ele disse: eu vou dar essa vinha, eu vou dar esse trabalho a outras pessoas que vão dar fruto. Quem dá fruto aí? Vamos entender mais um pouquinho então a palavra? Vai para o 22 agora. Então Jesus, tomando a palavra, 22:1, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, Jesus estava falando dele mesmo, amado. Jesus estava falando dele mesmo para o povo judeu. Estava dizendo: eu sou. E quantas vezes que ele disse: eu vim, eu sou. Mas ele estava operando os Messias. Sabe por quê? Porque Jesus veio muito humilde. Jesus veio no meio do povo. Jesus não veio da forma que eles esperavam. Eles esperavam Jesus no meio da política. Eles esperavam Jesus em palácios. Eles esperavam que o Messias deles ia chegar num trono branco. E Jesus, ele chegou humilde. Jesus não chegou em palácio. Ele chegou em manjedoura. É por isso que muitas pessoas não se convertem a Jesus. Porque Jesus é simples demais para elas. Jesus é humilde demais. É simples servir Jesus, amados. É simples estar numa igreja evangélica, não é? É simples. Mas por que as pessoas acham assim tão difícil? Sabe o que é? Porque Jesus, diga para o teu irmão, Jesus é simples demais. E os judeus não entenderam, não acharam que ele era Messias, porque ele estava no meio do povo. Ele estava curando, falando. Chamando pelos homens, Rabi, Rabi.
Onde que eu estou? No 22, desculpa, pulei. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a boda, e estes não quiseram vir. Jesus aqui estava falando que Deus estava chamando Israel para a boda. Deus estava chamando os judeus para a boda. Deus enviou o filho para fazer, ele disse, a boda está preparada, a mesa está preparada. E eles não quiseram Jesus. Eu quero falar isso para você, porque lá no final da pregação você vai entender onde que eu quero chegar. Amém? E enviou os seus servos, aí depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que temos um meio jantar está preparado, os meus bois foram cevados, já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém, ele não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros aponderantes dos servos ultrajaram e mataram. Quantas vezes foi anunciado Jesus até que ele chegasse na terra? Quantas vezes hoje se anuncia Jesus? Quantas vezes, desde Adão, desde lá quando Deus já proveu a salvação para nós, lá em Gênesis, até chegar Jesus, quantas vezes os judeus ali, aquele povo, já tinham ouvido falar que Messias ia chegar? E quando o Messias chegou, ele estava falando, ele fazia maravilhas, milagres, ele era santo. Imagine eu e você olhando para Jesus, face a face, imagina que doçura, imagina que santidade. Imagina um homem que levantava as mãos e expulsava os demônios, nem precisava berrar. Imagina um homem que curava, arrancava câncer, arrancava enfermidade, hemorragia, estancava na hora. Imagine um homem desse. Eles viram todos os sinais de maravilha ali, e eles não quiseram. E o rei, tendo notícia disso, encolorizou-se, enviando seus exércitos a destruir aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, a boda na verdade está pronta, preparada, mas os convidados não eram dignos. E depois das saídas dos caminhos, convidai para as bodas todos que se encontrardes. E os servos saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Aí que eu e você entramos. Aí que os gentios entram. Aí aqueles que Jesus ia só tratar da salvação depois, aqueles que depois talvez se convertendo a Jesus iam casar com mulheres, iam se converter as mulheres, aqueles que não estavam naquele momento sendo convidados para a boda, que foi eu e você, acabamos entrando na boda. Diga graças a Deus. Acabamos entrando como convidado que não tinha mais, a boda estava preparada. Sabe por quê? Jesus já estava na terra e já ia para a cruz. Nós estamos falando da Páscoa hoje. O cordeiro já ia ser imolado. Ele já ia para a cruz, Pedro. Oh, meu Deus do céu. Ele já ia para a cruz, Pedro. Então o cordeiro já se imolado. A boda já estava preparada. A mesa já ia estar pronta. Jesus era a ceia. Jesus era a salvação. Então ele estava contando uma parábola que o pai dele tinha mandado ele. E a ceia já estava preparada. Vinde, ceiamos juntos, vamos comer. Mas eles estavam muito ocupados, os judeus. Estavam procurando o Messias. Posso fazer uma paradinha aqui? Às vezes eu e você andamos tão ocupados procurando Jesus. E Jesus está dentro de nós. Nós andamos tão ocupados atrás de pessoas que têm Jesus, de pessoas que podem dar uma profecia, de pessoas que podem falar A ou B ou C. E Jesus está dentro de nós. E Jesus estava ali com eles, andando, comendo, falando. E eles foram trabalhar. E Jesus disse, vai para os valados. Vai lá para Morro da Fumaça. Vai lá para Criciúma. Vai para os valados. Vai para os valados e traz todos para a minha boda. Porque realmente eu vim para os convidados, mas os convidados não eram dignos. Aí eu e você entramos na boda. Quem está na boda do Cordeiro essa noite? Quem está na boda do Cordeiro, dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus! E ele disse, ajunta todos quanto tem, não é assim? O Senhor diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor diz, vem como estás, vem do teu jeitinho. Deus não diz assim pra gente? Quando você vem na igreja quebrado, todo quebrado, ferido,
Quando eu cheguei na igreja, eu não era nem mais eu não sabia nem quem eu era. Eu tinha tantos demônios que eu não sabia qual era o meu nome. Meu nome já era Legião. Quando a gente chega para Jesus, a gente chega todo quebrado. E Ele deixa você entrar na boda. Você entrar. Ele convida você para entrar no reino. Só que tem um porém. Você não pode permanecer na boda do cordeiro sujo. Vamos lá para terminar. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-vos os pés e as mãos, levai e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas pouco os... Muitos são, mas pouco os... Jesus nunca nega, Ele chama a todos. Ele chamou a todos. Vai lá, hoje mesmo, amados. Nós estamos orando ali atrás, e você está aqui porque tenho certeza que Deus tem um propósito de você estar aqui. Porque hoje é um dia que muitos da igreja não estão. Um monte de gente, um monte de casal que eu conheço estão viajando. E tem um monte de gente que eu não conheço está aí sentado, porque eu orei. Eu disse: Deus, vai nos valados, vai lá, vai trazendo aquele necessitado, aquele que está precisando te ouvir, aquele que precisa do teu caminho. E que precisa sentar às bodas. E é por isso que você está aí. E aí, lá, Jesus chamou. Mas a hora que passar para as bodas, a hora que passar pela vida de Jesus, a hora que passar para comer as bodas com Jesus, não pode estar sujo a mesa. Isso tanto aqui, tanto lá em cima. As nossas vestes têm que ser vestes nupcial, porque nós vamos nos encontrar com o nosso noivo. Você vai casar, você que vai casar, está se organizando para casar. Um dia eu casei. Eu fiquei o dia inteiro num salão. E o gaúcho lá espiando, ver se eu estava bonita ainda, escondido. Se é que é possível, né? Estava lá, procurando. E eu me preparei o dia inteiro para me casar à noite. E a gente não se prepara para se encontrar com o nosso noivo. Mas não é essa a minha pregação, vamos lá? Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Os seus não receberam. João 1, abre comigo. João, tá? É João 1, 11 e 12. Eu e você somos gentios. Nós somos adotados por Jesus. Nós somos enxertados na oliveira. Por que eu estou falando isso, querido? Para você entender o valor que você tem. Amém? João 1, 11. Quem achou diz amém. Amém fraco. Quem achou diz amém. E veio para o que era seu, mas os seus não. Ele veio para quem? Para os judeus. Mas os judeus não receberam. Já pensou, amado? Tu preparar tudo para o teu filho, tudo para os teus filhos. Já pensou o pai enviar o único filho que ele tem para ir lá resgatar aquilo tudo? E chegar lá e eles disseram: eu não te quero. Ah, não te quero, pode ir embora. Só que Jesus, ele tinha que continuar a vida, o que ele veio fazer, que era a cruz do Calvário. Ele não podia desistir da cruz. Ele tinha que ir. Então ele veio para os seus e os seus não receberam. Já pensou? Se eu e você vamos numa casa e essa casa não quer nos receber, o que a gente faz? A gente chuta o balde, não chuta? Jesus não podia fazer isso. Ele tinha que ir para a cruz, foi para isso que ele veio. E veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, o que crê no seu nome. Quem recebeu Jesus aí? Aquele que recebeu Jesus foi enxertado no lugar dos judeus. No lugar não, porque os judeus também vão se converter, que isso é promessa. Só que eu e você, Jesus veio para os seus não receberam, mas nós recebemos. Os gentios receberam, os valados receberam, os desesperados receberam, o alcoólatra recebeu, o doente recebeu. Diga aí hoje: Deus te deu o poder de se tornar filho. Nos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do varão. Nem da vontade do varão, mas de Deus, querida.
Quando Jesus veio para os judeus, era da linhagem de Abraão. Era da linhagem da promessa. Eu e você nos tornamos da linhagem porque Deus nos enxertou. Porque nós recebemos Jesus. Mas nós não fazíamos parte dessa linhagem. Aí você deve estar dizendo assim, bem feito para os judeus, né? Ah, eu estou aí. Bem feito. Não. Essa tarde eu estava orando sobre isso. E o Espírito Santo me levou a sofrer com Jesus. Jesus está sofrendo para os judeus. Eles estão apanhando, estão fazendo guerra, estão sofrendo. Através de Israel saiu um monte. O Islã, saiu um monte de religião. O budismo, saiu um monte de coisa de lá. Tem um monte de religião lá. Eles estão à caça de Messias, atrás de religião. Eles estão sofrendo igual cachorro. Simplesmente porque não receberam Jesus. É igual eu e você conhecemos um monte de pessoas que sofrem. Eu tenho uma irmã que sofre. Mas não abre coração para Jesus. E tu imagine como Jesus está sofrendo. Jesus está sofrendo pelos filhos legítimos dele, Jaira. Porque imagine você tem o Pedro. É teu filho legítimo. E você adota mais um. Mas tu quer o legítimo contigo. Tu quer aquele ali contigo. Porque para isso tu gerou aquele ali. Tu morreu por aquele ali. Tu deu a vida por aquele ali. Nós adotamos, nós somos enxertados na videira. Mas Jesus está sofrendo por Israel. Diga, eu tenho que orar por Israel. Que é uma oração que agrada o Senhor. Amém? Para Deus abrir, para eles abrirem o coração para Jesus. Em Apocalipse está falando isso, em Romanos, em Hebreus. Que vai chegar o dia que pelo sofrimento, quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, eles vão dizer, ah, meu Deus, era Messias. Aí vai abrir o olho deles. Mas eles vão sofrer muito. Porque vai se levantar o anticristo. E o anticristo vai estar no lugar de Deus, sentando na cadeira de Deus. E eles vão achar que é Deus. Sabe por quê? Porque eles acham que Deus tem que estar num trono aqui na terra. Que Deus tem que estar nos altos. Mas aqui na terra Deus se fez humilde, se fez sofredor, se fez um coitado para ganhar os seus, para ganhar eu e você. Ele nos alcançou, diga amém. Sabe por que eu estou chegando nisso tudo? Aleluia. Por quê, amado? Porque naquela época, agora eu vou entrar em Romanos 11, abre comigo. Romanos 11. Você vai ver, conhecer um pouquinho. 24 e 25. Naquela época, se ungia, como está lá em Isaías 61. Nós já vamos ler também. Vamos estar voltando para a unção do óleo, Romanos 11. Só que eu não posso falar um pouquinho do óleo da unção, o que é a unção, se você não conhecer um pouquinho como que se procedia as coisas até Jesus chegar, depois que Jesus chegou, amém? Porque é ali que se trabalhava com azeite, com unção. Romanos 11, 24 diz assim: porque se tu fosses cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertada na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Israel vai ser enxertado na própria oliveira. Se eu e você não éramos dessa oliveira e nós somos enxertados, imagine Israel, que é o povo que Deus veio salvar, que Jesus veio morrer por eles. Amém? Só para você ter uma confirmação disso que eu estou falando, que já é Novo Testamento também falando. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E aqui está dizendo, assim todo Israel será salvo, como está escrito. Deixa eu falar. Deus está esperando que a plenitude do Espírito que está em mim e em você alcance Israel. Deus está esperando que a plenitude do Espírito no qual nós fomos selados e somos selados alcance Morro da Fumaça, Criciúma, 13 de Maio e os confins da terra. Ele disse que quando o evangelho do reino, diga do reino, fosse pregado a todo mundo, ele voltaria. E eu quero te dizer que muitas coisas estão sendo pregadas a todo mundo. Você está ouvindo muito lugar, mas não o evangelho do reino.
está se pregando cura, está se pregando prosperidade, está se pregando um monte de coisa. Se você lê os evangelhos, querido, Jesus só pregou sobre o novo nascimento uma vez. O resto, diga o resto, a pregação de Jesus só foi o evangelho do reino. Só foi falando do reino de Deus. Nós precisamos despertar do sono. E que a unção que está em nós, despertar o reino de Deus para Morro da Fumaça, os confins da terra. Aleluia. Deus é bom. Abre comigo em Efésios 2:11 para confirmar a palavra dessa noite. Eu gosto de confirmar tudo na palavra, para você não ter dúvida nenhuma. Efésios 2:11, um pouquinho mais para frente de Romanos. Você já vai achar. Quem achou diz amém. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, eras gentios. Quem? Quem? Na carne, chamado incircunciso, pelo que na carne o chamam incircuncisão, feito pela mão de homens. Que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo os dois de um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus num corpo, matando com ele a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz, o que estava longe e o que estava perto. Então Jesus, agora eu vou para a unção. Jesus, ele quebrou aquela parede que existia nos dois povos, entre os gentios e os judeus. Hoje nós somos um por causa de Jesus. É por isso que quando a igreja do Senhor, ela começa a se dividir, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, o meu pastor é isso, o meu isso, a igreja sai do um, que é Jesus. Jesus, os judeus pensaram que Jesus não veio cumprir a lei, Jesus veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei judaica, mas ele quebrou a parede das inimizades. E ele fez dos povos um. Eu não conheço a metade de vocês, mas nós nos tornamos um pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós nos tornamos um. Não tem mais como nós nos separarmos. Porque agora eu e você, nós não somos ligados pela carne e sangue. Porque meu pai é um, teu pai é outro. Mas pelo Espírito nós só temos um pai. E tem pessoas, novamente eu paro na pregação que eu ia falar. Tem pessoas que querem ser tão espiritual, que quer uma unção tremenda, que quer Deus agindo, que quer poder para curar, poder para pregar, poder para evangelizar, mas não é um com o irmão, não é um com o pastor, não é um com a liderança. É só na comunhão que o Senhor ordena a bênção, querido. É só na comunhão, como o Andrei cantou, que o cálice transborda, querido. É na comunhão que tem unção. Quero dizer para vocês que eu amo todos iguais. Eu não tenho como amar alguém diferente. Eu não tenho como amar um líder que está comigo mais do que uma pessoa que chegou hoje. Eu não tenho como. Eu não tenho, porque senão eu estaria contra a palavra de Deus. Querido, não tem como. Ou tu és um com o teu irmão, ou tu és um com as pessoas da igreja, ou você está fora do corpo. Porque Jesus quebrou a parede da separação. Por isso que eu não aceito denominação. E se você está aí em casa ouvindo, pastor, líderes, me escuta. Eu não aceito denominação que não visita outra denominação. Pastores que não visitam pastores. Eu não aceito essas coisas porque Deus é um e é Pai de todos. Você pode aplaudir, Senhor. Aleluia. Deus é um, querida. Deus é um. Eu jamais vou proibir um membro dessa igreja de visitar outras igrejas, jamais. A não ser que ele tenha compromisso aqui. Jamais. Por quê? Porque, amado, tem que ouvir a palavra de Deus, o Pai é um só.
Você tem que ter uma congregação, sim, mas as igrejas de Deus, elas têm que ser uma em Cristo. E aí, voltando para a unção. Hoje nós vamos entregar para você o óleo da unção e eu não perdi o ritmo da pregação, tá, amado? Eu precisava dar uma voltinha lá em Israel com você. Aleluia. E o óleo da unção? Como se usava o óleo da unção? O óleo da unção simbolizava, hoje simboliza Jesus, amém? Mas eu quero mostrar para você como o óleo acendia. Bota ali comigo em Êxodo 27, por favor. Vamos lá para Êxodo. Êxodo 27. Como era usado o óleo da unção? Aleluia. Em várias formas. Em várias formas. 27 e 20. 27 e 20. Ele era usado como a luz do candelabro. Ele era usado para acender o candelabro. Ele era usado como luz. Ele era usado simbolizando, diga comigo, a luz do mundo. Esse candelabro, no tempo de Moisés, no tempo da construção do templo, esses utensílios estavam dentro do templo, porque Jesus não tinha chego ainda. E lá, o candelabro, o azeite, acendia aqui, simbolizando a luz do mundo. Mas depois que Jesus veio, eu e você representamos esse candelabro e nós somos a luz do mundo. Deus é bom. Revelação em cima de revelação, querido. Você vai ficar cheio de unção, amém? Aleluia. Então lá em Êxodo 27 e 20. Tu, pois, ordenar aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro de oliveiras, batido para candelabro, para fazer acender as lâmpadas continuamente. Antes de Jesus chegar, eu estou meio gaguejando hoje, né? Antes de Jesus chegar, acho que eu falei demais ontem. Antes de Jesus chegar, o que aconteceu? O azeite simbolizava luz também. A luz do candelabro. Agora vamos para outro. Êxodo 30, 25. Ele também era usado como perfume. Êxodo 30, 25. Aleluia. Vamos lá. E disto farás azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E lá em Coríntios, 2 Coríntios 2,15, diz que eu e você nos tornamos o bom perfume de Cristo. Ele era usado como aromático. Mas hoje eu e você nos tornamos esse aroma, esse cheiro suave de Cristo. Você está entendendo o que é unção? Você está entendendo o que é unção, amado? Deus é bom? E também, na época de Salomão, eu fui até pesquisar para ver. Salomão mandou para Tiro 4.000, ele mandava para Tiro, ele exportava o óleo. Ele mandou para Tiro, ele mandava 4.931 litros por ano. Era vendido, tinha dinheiro, se fazia dinheiro. Eliseu, quando chegou na viúva, a viúva, ela não tinha nem azeite mais para fazer um bolo. Ele multiplicou o azeite quebrou a vergonha da viúva, tirou a vergonha da viúva. O azeite acabou com aquele sofrimento da viúva. Então o azeite, diga, o azeite também era o pão, o sustento. E eu também conheço alguém que disse, eu sou o pão da vida. Ei, eu conheço alguém que disse, eu sou o pão da vida, que eu fui moído no Calvário para te dar sustento. Você está entendendo o processo da unção? O processo do óleo? O processo do azeite? Ele também foi usado para sacrifícios, lá no Levítico 2:6. Vamos lá. Levítico 2:6. Os levitas trabalhavam na casa do Senhor. E aí,
eles traziam oferta de sacrifício no altar. Eu não disse para você que antes dos levitas subir para cantar, antes dos sacerdotes ir ministrar a palavra, antes do sacerdote trabalhar, antes desse corpo de obreiro aí, se fosse na época que Jesus não tinha vindo, antes deles começar a servir vocês, a trabalhar, eles tinham que vir aqui e botar um bezerro, e botar o melhor oferta da terra, e botar o melhor novilho, e despejar azeite, e fazer o sacrifício. Só que eu conheço alguém que foi para a cruz e se tornou sacrifício para mim e para você. E hoje, quando eu e você entramos na presença dele, nós não precisamos mais trazer um bezerro, derramar azeite, fazer isso. Por isso que eu abri o culto em Romanos 12:1, que diz: apresentei os vossos corpos como culto racional. Que é isso que agrada a Deus. Não adianta você vir aqui e dizer: eu vou dar essa caixa de som, eu vou dar esse teclado, eu vou dar aquilo, se o teu corpo, a tua vida está longe do Senhor Jesus. Muita gente quer comprar a bênção, oferecendo holocaustos e sacrifício. Muita gente. Mas isso, Senhor, diz que o sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Então ali no 2:26, não, pelo contrário, 2:5 e 6, se a tua oferta é oferta de manjares cozida, né, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite, em pedaços partirás sobre ela, deitará azeite, oferta de manjares, e a sua oferta de manjares, e a flor de farinha com azeite. Então diga comigo: o azeite também servia para sacrifício. Quem é o azeite hoje? O que significa o azeite hoje? Quem é o sacrifício hoje? Vamos abrir, querido. Lembrando que a azeitona, que é a fruta da oliveira, lá em Israel, tem o Monte da Prensa, que é o Monte das Oliveiras. E eu orando a Deus, e Deus me mostrando a prensa de prensar torresmo. Quem já viu? Aqui tem bastante torresmo prensado nessa região. Essa prensa, é prensa usada até hoje, porque lá até hoje tem esse azeite puro, esse nardo puro. No Monte das Oliveiras, que é o Monte da Prensa, no lugar das prensas do azeite, até hoje lá é espremido o puro azeite. E sabe, é igual uma prensa, porque Deus me mostrou, tá? Eu nunca fui em Israel. É igual uma prensa de prensar torresmo. O torresmo fica tão prensado que eles dizem assim: somos um, né? Né? Só que aquela prensa que prensa a azeitona, ela tira o último caldo que tem ali, espremida, e sai aquela azeitona, aquele óleo puro. Sabe? Eu conheço alguém que foi para a prensa. Eu conheço alguém que foi para a prensa por mim e por você. Abra comigo Isaías 53. Aleluia. Deus é bom. Eu conheço alguém que foi para a prensa. Aleluia. Obrigada, Senhor. Olha só, gente. Isaías 53, 2-5. Está na hora, querido. Está na hora de você saber o Deus que tu serve. Está na hora de parar. De achar que serve a Deus só se o irmão serve. Ou serve a Jesus só se a pastora for uma bênção. Não espere isso, amado. Se entregar para Jesus só se tudo te vai bem. Eu não vou para aquela igreja porque falaram mal daquela igreja. Eu não vou mais estar meu cargo lá porque aqui não dá certo. Querido, olha para mim. Sabe aquele ali que nós vamos ler agora? Ele foi moído e prensado. E foi moído, a carne virou pão para que eu e você tivéssemos vida. E a água que saiu do corpo ali misturou com sangue. E essa unção agora é o sangue de Cristo por cobertura sobre a minha vida e sobre a tua vida.
Então, como não servir um Deus desse? Como não se desesperar por um Deus desse? Como não querer estar na presença de um Deus desse? Não tem como. Como trocar um homem desse por uma balada? Como trocar um homem desse por um namorado? Como trocar um homem desse pelos meus caprichos? Como, jovem? Como? Como achar que vai curtir a vida para depois ter um Deus desse? Às vezes a gente é prensado. Eu já fui prensada na porta do carro, uma ponta do meu dedo. Eu gritei tanto. Dói tanto, né? Eu fechei a porta e esqueci do dedo. Vamos lá, 53:2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Estou falando de Jesus. E olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem o homem se escondia o rosto, era desprezado, e não fizeram caso algum. Querido, ele estava morrendo lá em Israel, ele estava indo para a cruz lá naquelas redondezas, ele foi preso no Monte das Oliveiras, ele foi preso nesse monte aqui. E ele foi prensado por um povo que não queria ele. Ele foi prensado, machucado e ferido. Eu imagino que além da dor de ir para a cruz, a dor de rejeição, que eu acho que é pior. Quem já foi rejeitado aqui? Por isso que ele disse que em tudo ele foi aprovado. Para aquilo que você está passando hoje, ele sabe o que você sente. Por isso que Jesus é o teu melhor conselheiro. Porque ele foi traído, machucado, morto, ferido e não desistiu da cruz. Aqueles que não faziam... Gente, ele estava sentindo essa dor toda. Indo para a cruz. E as pessoas não faziam caso dele. Se ele andou com Pedro 3 anos e Pedro negou ele? Se ele andou com Judas 3 anos, Judas entregou ele na prisão? Imagine os sacudeus, fariseus, os judeus, que pensou que era um malfeitor qualquer. Tiraram ele da cidade, porque a cruz tinha que ficar longe da cidade, porque os malfeitores não podiam morrer dentro da cidade. Não é assim que fazem muitas cidades? Colocam Buda, colocam maçonaria, colocam catolicismo, não é nem a igreja católica, mas a idolatria. Coloca no centro da cidade e Jesus fica nas beiradas. Quando a gente quer servir Jesus de verdade, quando tem pastores realmente querendo servir Jesus de verdade, tem tanta dificuldade para conseguir algumas coisas para a igreja, tanta dificuldade. Mas os fariseus conseguem tudo, tiraram até Jesus da cidade. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Aqui que eu quero chegar. Ele foi moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Querido, aquela azeitona prensada hoje, esse óleo da unção hoje é Jesus, querido. Ele foi prensado, diga comigo, moído. Quando você pegar uma carne moída, lembra de Jesus? Ele foi moído pelas nossas transgressões. E aqui, no 6 diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre nós, sobre ele, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os teus tosquinadores, ele não abriu a boca. Deus pegou tudo de ruim que eu e você tínhamos
Deus pegou tudo de ruim que eu e você tínhamos e colocou sobre Jesus. Ah, pastora, mas eu cheguei para Jesus, eu estava carregada, é verdade. Tu não conhecia Jesus? Porque não tem como tu conhecer Jesus e carregar a tua vida velha, as tuas coisas erradas, o Satanás montado na tua cabeça, não tem como. Não tem como tu estar com Jesus e Satanás está pendurado nas tuas costas. Por quê, pastora? Porque já levou sobre si. Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele foi moído por quê? Para te deixar assim pesado desse jeito? Para tu ir aí para o mundo? Eu não sei porquê, mas deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo me impulsiona. O mundo não é o teu lugar. Se ir andando de igreja em igreja não é o teu lugar. Prostituição, querido, não é o teu lugar. Servos de Satanás fazem isso. Prostituição é do inimigo, então você serve o inimigo. Então Satanás é teu dono. Mentira é do diabo. Se você mente, Satanás é teu dono. Satanás não foi moído na cruz do Calvário, foi Jesus. E eu sou de Jesus. E eu me rendo a Ele. E eu me santifico a Ele. E eu sou dele. E deu. O diabo é ladrão. E eu conversava com uma pessoa essa semana. E ela veio para a igreja, ela estava em puro pecado. Uma senhora. Só que ela já se converteu de verdade. Eu sei disso. Só que ela está enferma. Porque a consequência do pecado tem consequência do pecado. Então, preste atenção. Eu volto a falar. Quando o Espírito Santo me impulsiona e me muda algumas coisas, eu tenho que falar. Tu vai esperar morrer cancerígeno? Tu vai esperar morrer porque tu está continuando a pecar, querido? Todo pecado tem uma consequência. Se tu plantou erva amarga até agora, comece a plantar erva doce. Você ainda vai colher as ervas amargas. Tudo bem, mas você está no caminho e Deus vai te proteger. O pior é você estar na igreja e você continua plantando para o diabo. Você vai morrer. Deus está mandando te avisar. Saia desse caminho antes que chegue a tarde. Saia daí, querido. Que o teu fim não vai ser bom. Deus é bom. Agora vamos ver o que é unção. Isaías 10, 27, estou encerrando. Aí Jesus foi derramado naquela cruz do Calvário. E hoje o Espírito Santo mora em nós, amém? O Espírito Santo mora em ti? Diga então, eu sou cheio da unção. Então eu tenho autoridade. Então eu tenho poder. Deus amado. Só que o Espírito Santo não divide, viu? Não é igual aqui no Morro da Fumaça. Eu conheço umas casas aí, que casa bem grande, eles dividem em 3 famílias, 4 famílias. Principalmente a olaria, né? Olaria parede com parede, assim, né? Vão emendando tudo, eu já não sei. Eu estava aqui, já estava... Não, aqui é da vizinha, não, aqui é da outra vizinha. Mas o Espírito Santo, diga para o teu vizinho de lado aí, o Espírito Santo não divide a casa. Ou ele é dono, ou ele está fora. Tá pensando para botar o inimigo trabalhando aí junto com o Espírito Santo? Não dá certo não, querido. Ele não divide a casa. Ou ele é dono de ti, ou o inimigo é dono. Em Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia. Diga hoje. Já aconteceu. Jesus já veio. Eu sou cheia de Deus. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da... Diga unção. É Jesus derramado dentro de mim. Então quem vai vencer o mal? Quem vai expulsar o demônio? Quem vai tirar o câncer? A unção que está dentro de vós. Chegou a época, Jesus já foi derramado.
Jesus já foi moído. É por isso que eu não admito crente frouxo. Tem como? Não tem como, seu Adão, morar com Jesus desse tamanho e ter medo de barata. Barata que eu digo é demoinho pequenininho. Querido. Não, querido. Não é a água benta que expulsa. Não é. Embora a gente está com simbologia da unção, porque a unção para os enfermos ainda se usa, a unção para ungir os sacerdotes ainda se usa no tempo de hoje, a unção para ungir, né, a casa ainda se usa no tempo de hoje, mas a verdadeira unção mora dentro de mim e de você. E para encerrar, estou sempre encerrando, João 2:20. Meu marido disse que eu estou sempre dizendo que vou encerrar e nunca encerro. Tem problema, né, gente? João 2:20. 1 João, tá? Antes de Apocalipse. 1ª, 2ª e 3ª João, antes de Apocalipse, tem Judas. Vamos lá para 1 João. 1 João 2:20. Quem achou diz amém. Quem não achou diz estudo bíblico. Sabe o que eu descobri? Que o povo de Deus não perece porque o diabo avança. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então diga, eu tenho que estudar mais a Bíblia. Quem conhece ataca o inimigo e vence. Quem não conhece sai correndo. 2:20 diz assim: e vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Quem tem isso? E no 2:27 diz: e a unção que vós recebeste dele fica em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, com ela vos ensinou assim, e nela permanecereis. Tem unção aí? Tem unção aí? Então você é sábio. Porque eu estava falando para o Andrei lá atrás. Pode subir, louvor. Eu estava falando para o Andrei lá atrás. E o Andrei disse que cada vez que sobe no altar dá dor de barriga nele. Dor de barriga é tremor na barriga, não é propriamente uma dor de barriga. A gente tem tremor cada vez que sobe aqui. Eu já prego há tantos anos, mas eu tenho tremor também. Eu fico agoniada. Não porque eu não sei quem está comigo. Não porque eu não sei que Jesus é. Não. Só, querido, se eu trabalho para alguém nessa terra e essa pessoa não gostou de mim, ela manda eu embora. Queria que vocês sossegassem um pouquinho, que o culto ainda não acabou. Ela manda embora, arruma outro funcionário, não é assim? Só que o meu patrão de cima, querido, ele disse que me garantiu a morada no céu, a eternidade. Eu vou morar com ele eternamente. Então eu não posso vacilar. Ei, você está entendendo? É por isso que ele diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu não posso vacilar, sabe por quê, Maria? Porque eu trabalho para o Pai do céu. Eu não posso agradar a mim, porque eu trabalho para o Pai do céu. Eu não posso ter inimizade com meu irmão, porque nós somos um. Eu trabalho para o Pai do céu. No teu trabalho tu pode ficar inimigo até das pessoas, né? Não pode, biblicamente não pode. Mas tem quantas inimizades no trabalho? Competição. Agora na casa de Deus não. Na unção dos santos não. Porque nós somos um. Em Eclesiastes 9:8, não precisa abrir, diz que em todo tempo sejam alvas as suas vestes e não falte óleo sobre a tua cabeça. Quem quer unção? Não entra na boda sujo, porque tu não vai ficar. Não tenta sentar na mesa do Senhor sujo, porque tu não vai ficar. Tu vai ser tirado de lá. Você pode vir como está, mas todos os dias nós temos que: Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa. Senhor, perdoa a ira que eu tive com meu irmão. Perdoa a desobediência. Perdoa isso. Senhor, me limpa. Senhor, me trata. Só faz isso quem quer óleo sobre a sua cabeça. Sabe o que Davi fez?
Sabe o que Davi fez? A gente quando vê o inimigo chegando, ou quando a gente vê uma afronta, ou quando a gente se desespera, a gente diz assim: sai em nome de Jesus, me ajuda em oração, porque o inimigo está chegando e ele vai me atacar, minha casa entrou em luta e agora eu vou me desesperar. Sabe o que Davi fez? Jailson, Salmo 23 no final, pode colocar o Zé. Preparas para mim uma mesa perante o meu inimigo. Ele diz: prepara para mim uma mesa, Senhor, na frente do meu inimigo. Davi se assentou do lado do inimigo. Do lado que eu digo, ele preparou uma mesa e ficou olhando para o inimigo. Sabe por quê? Quem tem unção, quem tem um cálice transbordante, quem é cheio do Senhor, não precisa lutar, porque o diabo não chega até vós. Ele não pode tocar no ungido de Deus. Preparas uma mesa na minha presença dos meus inimigos. Unge-me com a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando você está cheio de unção, querido, o diabo sai correndo de você. Não precisa correr dele, não. Eu tenho experiência com isso. Quantas coisas falam de nós, quantas coisas falam de mim, quantas coisas falam dessa igreja. Eu só digo: Senhor, me mantém na tua unção. Sabe o que segura uma igreja de pé? Sabe o que segura um ministério de pé? É a unção. Só unção. E no Salmo 133 ainda diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união, porque ali, aqui e agora o Senhor ordena a bênção. Pode colocar o Zé. Salmo 133. Quão bom que os irmãos vivem em união. Por isso que você tem, Renata, que ficar amigo de todo mundo e amar todo mundo. É por isso que tu não pode falar mal de ninguém na igreja, muito menos dos ungidos do Senhor. É por isso que você tem que amar as pessoas. Sabe por quê? Tu quer o teu cálice transbordando? Tu quer realmente aquela proposta que Deus já te tem? Tu quer esse chamado brilhante que Deus tem? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Vamos lá. Pode passar. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Vamos lá. Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali, aqui, agora, o Senhor ordena a bênção para sempre. Entenderam um pouquinho sobre unção?